Fala moçada, tranquilo, beleza? Estou aqui para mais uma videoaula, seguindo o nosso material lá do Nova Geração, material do COC. Esse é o módulo 17 e 18. E atendendo aí a pedidos, né? A galerinha que queria me ver no vídeo, que entende, alguns alunos, né? Vamos fazer então, né? Que entende mais quando eu apareço nos vídeos explicando. Então, além dos slides, vamos fazer um teste usando a webcam do computador e vamos fazer aí, ó, meio termo, né? Usar um pouquinho da imagem e um pouquinho do slide, tá? Fica legal, a gente repete. Se fica bacana, a gente repete. Se não, continuo só explicando os slides para vocês, ok? Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as influências da cultura europeia. Então vamos lá, pessoal. Passou. Primeiramente, para a gente começar a entender a influência da cultura europeia, a gente precisa entender o conceito de cultura. Aqui no slide eu coloquei um conceito bastante interessante de cultura. Cultura pode ser definida como um conjunto de elementos que auxiliam na formação de uma sociedade ou de um grupo ou comunidade específica. É constituído por práticas religiosas, filosóficas, linguísticas, étnicas e artísticas que são passadas de geração em geração a fim de marcar uma unidade social. Nas imagens eu coloquei símbolos da cultura de Mato Grosso, símbolos da cultura cuiabana, né? Na culinária, né? A viola de coxo, a dança do siriri, são elementos que são típicos da nossa cultura aqui de Cuiabá. Para os migrantes, né, de Primavera do Leste, as pessoas que vieram de fora, eles são muito acostumados com a cultura gaúcha, com as danças que são típicas lá do sul, com o churrasco, com o arroz carreteiro, enfim, tem todo uma estrutura cultural que define o povo dessa região. Mas a nossa ideia hoje, pessoal, é trabalhar com os elementos da cultura europeia e como que ela influenciou o mundo todo, ou o mundo como um todo, não é verdade? Quando nós pensamos em referência daquilo que consideramos modelo de civilização, costumamos usar como referência cultural, social e econômica o modelo dos países europeus. Até porque os países europeus, eles foram responsáveis pela colonização de praticamente o mundo todo. Então, o mundo todo, de certa forma, tem elementos da cultura europeia. Grande parte dos modelos clássicos da arte, da filosofia, da religião, da literatura, a que nós temos acesso, tem as suas bases na cultura europeia. Vamos pegar como base aí a literatura brasileira, né? Começou onde? Né? Toda a literatura brasileira tem como base a arte da imitação, que vem desde da Grécia Antiga, desde dos contos de Homero, né? Dos contos de Ulisses. Vamos pensar aí nas leis, né? A base de ética e moral que foi proposto lá na Grécia Antiga até hoje é a base da nossa Constituição. Os modelos clássicos de arte até hoje são baseados nos modelos da Grécia, né, e depois de Roma, mas principalmente na Grécia Antiga, né? Então, observa-se que a cultura ela tem uma importância muito grande, a cultura europeia, em todos os países do mundo, né? As bases filosóficas gregas. E aqui a gente tem uma imagem bem interessante de Sócrates e de Platão e Aristóteles, né? Na sociedade grega ocorreu o desenvolvimento da filosofia, base do pensamento que deu origem às ciências e também à política contemporânea. Sócrates pensou a política, Platão, seu discípulo, pensou a política, Aristóteles pensou a política e daí por diante todos os pensadores, tanto gregos quanto romanos, quanto europeus como um todo, isso aí foi se estendendo para o resto do mundo, pensou a política. E a política ela é pensada dentro de um caráter ético, dentro de um caráter moral. Em tudo isso, a sociedade vem passando. O que é certo e o que é errado é baseado em valores morais, em valores éticos.
E todo esse início começou onde? Na Grécia Antiga. A filosofia não é uma ciência, mas é a mãe de todas as ciências. As bases filosóficas começou lá, né, em Atenas, né, na Grécia. As leis, a noção de moral e ética, o conceito de democracia, que é um conceito político, né, o conceito de participação social e assim por diante, né? A difusão do cristianismo. Apesar, né, das muitas ramificações da religião cristã, você tem o catolicismo, você tem uma infinidade de igrejas protestantes que se autodenominam evangélicos, a própria igreja católica tem uma difusão muito grande. Na verdade, o próprio catolicismo tem o catolicismo anglicano, ortodoxo e assim por diante, né? Mas o importante é a gente entender que foi da Europa que saiu toda essa difusão do cristianismo pelo mundo. O cristianismo, é bom a gente lembrar disso, até coloquei aqui no slide, né? É bom a gente lembrar que o cristianismo não surgiu na Europa, surgiu no Oriente Médio, naquela região onde hoje é o Estado de Israel. Mas é bom a gente lembrar também, pessoal, que naquela época do nascimento de Cristo, aquela região era dominada pelo Império Romano. E o Império Romano acabou absorvendo boa parte, né, dessas práticas do cristianismo. Paulo mesmo, grande apóstolo de Cristo, ele veio para Roma, ele veio para o sul da Europa, difundindo o cristianismo. Então, os países europeus adotaram o cristianismo e depois foram difundindo para o restante do mundo. A cultura iluminista e o desenvolvimento científico. Todo o conhecimento transmitido pela educação formal ocidental é originado no modo científico, até mesmo a divisão do conhecimento em grandes campos: matemática, geografia, história, física, química, biologia. Pode observar que cada uma das áreas de conhecimento tem áreas específicas e dentro dessas áreas tem subdivisões. Na verdade, na biologia você tem aí a citologia, que é o estudo das células, você tem a anatomia, você tem a anatomia humana, a anatomia vegetal, você tem a genética e assim por diante. Dentro da geografia você tem a cartografia, a demografia, que é o estudo da população, a cartografia, o estudo dos mapas e assim por diante. Então, observem, pessoal, que esses campos de conhecimento eles foram difundidos a partir do período iluminista, a partir do século das luzes, do século XVIII, lá na Europa. As grandes ciências, como nós já vimos, elas surgiram no século XIX, logo depois do período iluminista. E surgiu também o método científico. Hoje, para ser considerado uma ciência, tem que passar por toda uma metodologia, né? Para quem estudou filosofia, vamos lembrar aí de Francis Bacon, né? Considerado aí um dos pais da metodologia moderna, né? Da metodologia científica moderna, juntamente com René Descartes, né, que é o pai o método cartesiano, o pai da metodologia moderna, né? A disseminação da cultura europeia no mundo ocidental. O expansionismo europeu pelos continentes africanos, americanos, pela Oceania, ocorrido principalmente durante o mercantilismo, entre os séculos XV e XVI, vamos lembrar aí, América, né, boa parte da África, e século XVIII, a Oceania, né? Iniciada pelos países ibéricos. Quais são os países ibéricos, pessoal? Portugal e Espanha, tá? Países ibéricos. Acompanhado pelos países da costa atlântica. Vamos lembrar aí, quais são os países da costa atlântica? Holanda, Inglaterra, Bélgica. Então, esses países, eles disseminaram a sua cultura por todo o mundo ocidental. Eles foram responsáveis por disseminar essa cultura. Vamos pegar Portugal como Portugal, ele veio para onde hoje é o Brasil, né? Para onde hoje nós estamos, na verdade, e daqui ele foi para várias regiões diferentes do Brasil, para várias regiões da África, chegou até a Índia, chegou até a China, enfim, teve uma expansão muito grande. E aqui o povo brasileiro não tem como ser entendido sem levar em consideração a chegada dos portugueses aqui. Nós assimilamos, né, muita coisa dos portugueses, inclusive a nossa língua mãe, que é a língua portuguesa, que foi abrasileirada, né? Recebeu também influência dos negros africanos, dos indígenas que aqui estavam, mas também dos europeus portugueses. O Império Espanhol.
da Espanha, assim como Portugal, estendeu-se por diversas regiões do mundo. Vamos lembrar aí, ó, na nossa América Latina, você tem o Brasil, que fala português, os demais países, do México até o Chile, né, falam o quê? Espanhol. Então, em sua grande maioria, né? Uma diferença entre os dois modelos era que a Espanha tinha um sistema de governo descentralizado. Ela tinha vice-reinados no Rio da Prata, onde hoje é a Argentina, né? Peru, Nova Granada, Nova Espanha. Tinha capitanias no Chile, Cuba, Guatemala, Venezuela, diferente do governo português, que centralizava tudo na matriz. A Espanha é considerada a grande formadora linguística da América. As principais influências culturais foram a religião católica, né? Que a portuguesa também disseminou a religião católica na América, e também a influência linguística. O espanhol hoje é a terceira língua mais falada do mundo, ficando atrás apenas do mandarim e do inglês. E aqui nós conseguimos ver, né, a influência espanhola, a disseminação da Espanha pelo mundo. O Império Britânico, o Reino Unido, a Inglaterra. Apesar de ter iniciado o processo de colonização logo após os países ibéricos, logo após, né, Portugal e Espanha foram os primeiros, logo depois que veio a Inglaterra, né, em seu auge apresentou o maior império em extensão territorial já existente no planeta. Estima-se que no início do século XX, o Império Britânico era estimado em 450 milhões de pessoas por todo o globo terrestre, abrangendo cerca de 25% da área total do nosso planeta, das áreas emersas totais. Na imagem aqui você consegue observar os Estados Unidos, Canadá, África do Sul, olha a quantidade de países no continente africano, né? Na Ásia, né? A Índia, na Austrália, Nova Zelândia, enfim, espalhados pelo mundo todo. Ainda hoje, você tem aí 52 países, né, que fazem parte da comunidade britânica de nações, que tem aí a rainha da Inglaterra como chefe de nação, né? Então, o domínio britânico ele se estendeu desde a América anglo-saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, até a África, a Ásia e boa parte da Oceania. Na América Latina, nós também temos aí várias áreas de influência do Império Britânico, né? A Jamaica é um exemplo, né? O Suriname aqui na América do Sul, as Ilhas Falklands ou Ilhas Malvinas. Graças à sua difusão cultural, a língua inglesa hoje é a mais difundida no mundo e é considerada a língua símbolo mundial, a língua com referência mundial. Por isso que todas as escolas hoje, praticamente, né, todas as escolas, né, quando se fala em língua estrangeira, aprendem o inglês. E aqui nós temos uma imagem que mostra, né, o domínio da Inglaterra pelo mundo no início do século XX. Observem que ela, né, praticamente tinha em todos os lugares do mundo, tinha aí, né, um local onde ela participava. O Império Francês. A França foi um país europeu muito importante no processo de colonização. Atingiu seu ápice no final do século XIX e começo do século XX, estendendo principalmente no norte e oeste da África, além das ilhas de Madagascar, Indochina, diversas ilhas do Caribe, do Oceano Pacífico e alguns protetorados na costa do Oceano Índico. Na América do Sul nós temos aqui a Guiana Francesa, um departamento ultramarino, né? Várias regiões do Brasil sofreram influência francesa. Nós temos aqui muitas regiões. Hoje, na África, no continente africano, o francês é a língua mais falada no continente africano. 40% do Canadá, aproximadamente, fala a língua francesa, principalmente a região da província de Quebec, né? Na província de Quebec, mais de 80% da população fala o francês. O Canadá tem 2 línguas oficiais, né? E a França ela foi se estendendo pelo mundo todo, né? E aqui, ó, uma imagem, né, da extensão do domínio francês do século de 1919 até 1939, né, no começo do século XX. E as influências europeias na atualidade? A cultura europeia está fortemente representada, como eu já comentei com vocês, em todo o planeta. A disseminação cultural, as diferentes tradições e arquiteturas locais,
forma de organização social, né? Tudo isso demonstra a influência da Europa. A disseminação do conhecimento científico, construção das relações políticas e econômicas. Hoje a base da nossa lei aqui no Brasil é baseado no sistema grego e romano de direito, de moral e ética, né? A popularização dos destinos turísticos. A Europa tem aí o turismo é muito forte na França como um todo, né? Na Europa como um todo. Você tem pontos turísticos que são visitados por turistas do mundo todo. Nos padrões e hábitos de consumo, nas produções da indústria do entretenimento, em praticamente todas as áreas e culturas do mundo você tem aí uma influência europeia. Aqui eu coloquei o exemplo de Paris, na França, né? A capital francesa é o destino turístico mais visitado do mundo, tendo recebido mais de 80 milhões de visitantes só em 2016. Vamos lembrar que em 2016 o Brasil teve as Olimpíadas aqui. E o Brasil bateu recorde de turistas, de visitantes, por causa das Olimpíadas. Recebeu 6,6 milhões de visitantes. Segundo o dado do turismo, da Organização de Turismo no Brasil, nós recebemos mais turistas em 2016 do que em 2014, quando teve a Copa do Mundo. Então, observe que nós não recebemos, mesmo tendo um evento tão grandioso como esse, nem 10% de turistas que uma única cidade da França recebeu, Paris. Entendeu? Então, certa vez eu escutei um jornalista, Alexandre Garcia, falando que só a Torre Eiffel de Paris recebe mais visitantes por ano do que o Brasil todo. Então, eles têm um destino turístico e investem muito em turismo, né? Em rede hoteleira, meios de transportes públicos, tudo para atrair turistas do mundo todo. Isso é bastante interessante porque isso fomenta muito a economia europeia. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, né? Uma versão um pouco diferente. Fazia muito tempo que eu não gravava dessa forma, mostrando pela webcam do computador, na imagem e slide ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido bem a aula, né? E é isso aí. Na próxima aula, né, que deve ser durante essa semana agora, eu devo colocar os módulos 19 e 20, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.